Olá, assinante do curso de História do Cristianismo, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio Augusto e nós estamos iniciando aqui a nossa aula sobre cruzadas, isso mesmo. Nós estamos no nosso módulo 2 do curso de História do Cristianismo, o módulo que trata da Idade Média, e nessa aula a gente vai falar de um dos episódios mais importantes da história do cristianismo na Idade Média, que é o episódio das cruzadas, né? Vamos começar então aqui com a definição. O que são as cruzadas, tá? Bom, as cruzadas, primeiramente, são um movimento militar. Isso mesmo, um movimento onde pessoas pegaram em espadas, pegaram em armas para conquistar uma região. Então, um movimento militar que partiu dos cristãos medievais rumo às cidades santas, né? Rumo às regiões consideradas santas pelos cristãos. Quando eu me refiro em cidade santa, é claro que eu estou me referindo a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, lá na Palestina. Mas não só a cidade de Jerusalém, mas outras regiões ali no entorno que eram consideradas regiões santas para os cristãos, com o objetivo de reconquistá-las, tá? Poxa, mas reconquistar elas de quem? Dos muçulmanos, tá? Dos muçulmanos. Por quê? Na aula passada a gente viu aí um pouco, né, do surgimento do Islã, do surgimento do islamismo, e nós vimos que o islamismo conquistou Jerusalém, conquistou as Terras Santas, conquistou a Palestina, né, logo ali na sua expansão, tá? Então as cruzadas têm esse objetivo de reconquistar Jerusalém dos muçulmanos do Império Árabe, tá? Mas não só isso, mas também visam barrar o avanço árabe na Europa. Isso mesmo, por quê? Porque nós vimos na aula passada, né, na expansão do Império Árabe, que o Império Árabe chegou na Península Ibérica, onde hoje nós conhecemos como Portugal e Espanha, e conquistou a Península Ibérica. E eles iriam avançar pela Europa. O objetivo deles era avançar pela Europa. Porém, numa batalha lá em 732, batalha chamada Batalha de Poitiers, né, um imperador muito importante, um rei do Reino Franco, né, o Carlos Martel, que depois vai iniciar a dinastia dos Carolíngios, ele consegue barrar o avanço dos muçulmanos na Batalha de Poitiers, certo? Então, as cruzadas também era uma forma de não só reconquistar a Cidade Santa, mas também diminuir aquele Império Árabe, né? Conquistar uma parte daquele Império Árabe com a finalidade de impedir o avanço do islamismo sobre a Europa, tá? Mas, além disso, as cruzadas também foi um movimento para tentar trazer uma unidade para a cristandade. Porque, como nós vimos em aulas anteriores, a cristandade foi dividida. Isso mesmo, lá no ano de 1054 acontece um evento chamado Cisma do Oriente, onde a igreja cristã oriental ela é rompida com a igreja cristã ocidental. Então a gente surge a partir daí a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Oriental, chamada também de Igreja Ortodoxa Oriental, certo? Então, as cruzadas também foram uma forma de trazer unidade para a cristandade, né? Seja através de aliança, ou seja, o imperador do Império Bizantino e a cristandade oriental se unindo com a cristandade ocidental para lutar contra os muçulmanos, ou a cristandade ocidental, como a gente vai ver em algumas cruzadas aqui, enfrentando a cristandade oriental para conquistar os territórios da cristandade oriental e fazer essa cristandade oriental voltar a ser uma cristandade ocidental ou unida à cristandade ocidental, certo? Então, esses foram os objetivos das cruzadas, tá? Agora, muito interessante, muito importante. Quem convocou as cruzadas, tá? Como que foi essa convocação para as cruzadas, tá? Isso aqui é muito importante. Ocorre que essa convocação acontece de duas formas, tá? Primeiro, o Império Bizantino ou Império Romano do Oriente, né? A gente já viu nas aulas anteriores, esse Império Bizantino passou a ser conquistado aos poucos pelo Império Árabe, tá? Passou a ser conquistado no sentido de que muitos dos seus territórios foram conquistados pelo Império Árabe, tá? Mas não a capital.
O imperador do Império Bizantino mandou uma carta para o Papa e para os imperadores do Ocidente falando, olha, os muçulmanos estão invadindo o Império Bizantino. Se eles conquistarem a cidade de Constantinopla, ou seja, a capital do Império Bizantino, eles vão estar a um passo de conquistar aí Jerusalém, ou de conquistar aí a Europa. E eles já conquistaram lá a Península Ibérica, então fique esperto. Então o imperador do Império Romano do Oriente, né, com medo desse avanço árabe, ele pede uma ajuda à cristandade ocidental. A cristandade ocidental, novamente, aí que entra a questão de tentar trazer unidade. A cristandade ocidental vai ver isso com bons olhos, primeiro porque a cristandade ocidental tem medo do avanço árabe, tá? Esse é um primeiro ponto. E segundo, porque ela está olhando, olha, a cristandade oriental está pedindo ajuda pra gente. Ué, vocês não tinham se separado da gente, agora está pedindo ajuda? Beleza, então, a gente vai te ajudar. Então, a cristandade ocidental viu essa necessidade como um pretexto para uma união entre as cristandades, né? Então, o Papa naquela época, que era o Papa Urbano II, tá? Um Papa muito importante, ele vai receber essa carta e no ano de 1095, na cidade de Clermont, tá? Ele vai fazer um concílio. Lembram o que era um concílio? Concílio ecumênico, reunião de todas as igrejas, né, para decidir um determinado ponto. Nesse concílio vai ficar decidido que a cristandade ocidental deve marchar até Jerusalém, deve marchar até a Palestina e reconquistar a cidade de Jerusalém, reconquistar as Terras Santas para impedir esse avanço árabe, para reconquistar a Terra Santa numa questão religiosa mesmo e para unir a cristandade, né, oriental e ocidental. Esse Papa Urbano II, segundo os relatos do período, né, as fontes primárias do período, ele vai fazer uma pregação muito inflamada, uma pregação muito forte que vai emocionar muita gente. E nessa pregação ele vai pregar a necessidade de se reconquistar a Terra Santa, a necessidade, olha só que interessante, de vingar Jesus, porque o islamismo para os cristãos ocidentais era uma forma de blasfêmia contra Jesus. Então a gente vai conquistar a terra daqueles ímpios, daqueles pagãos, enfim, daqueles blasfemadores, né? Essa pregação vai impactar muito forte os reis daquele período, né? O rei do Reino Franco, né? Que depois a gente vai conhecer como França, o rei do Sacro Império Romano Germânico, que depois a gente vai conhecer como Alemanha, o rei da Inglaterra, enfim. Então vários reis vão ouvir essa pregação, vão receber essas cartas, vão receber esse chamado, né? Que era um chamado do ponto de vista do Papa, um chamado divino, tá? E eles vão partir para Jerusalém, vão mover exércitos e vão partir para Jerusalém. Uma outra coisa importantíssima, fundamental, é que o Papa Urbano II, ele vai prometer o perdão dos pecados para todo, aqui é todo, nobre, camponês, qualquer pessoa que morrer na guerra santa, na guerra para a conquista de Jerusalém, essa pessoa vai ter todos os seus pecados perdoados e vai ter, uma terrinha lá no céu. Então, isso aqui é muito importante, porque nós estamos falando de uma sociedade religiosa, uma sociedade que efetivamente acreditava nessas coisas. E, portanto, para os reis e até para o camponês, morrer e ir para o céu era uma coisa boa. Então, vai mover muita gente aí para Jerusalém, para as Terras Santas, tá? Vamos então falar agora das cruzadas em si, tá? Foram 8 cruzadas. Aqui nessa aula a gente não vai conseguir entrar em detalhes nas 8 cruzadas, é impossível, né? Se ficar uma aula muito longa, tá? Eu vou entrar em alguns detalhes mais importantes das 4 primeiras cruzadas, que são assim as mais importantes, as mais conhecidas, as mais fundamentais, e vou citar assim por cima as outras 4 cruzadas, certo? Então vamos lá. A primeira cruzada, ela começa no ano de 1096, ou seja, um ano depois da pregação e do concílio de Clermont, tá? Nessa cruzada a gente vai ter uma reunião de franceses, de alemães, né, no caso do Sacro Império Romano Germânico, de ingleses, tá?
vai reunir uma quantidade gigantesca de exército, né, 30 mil, 40 mil homens, e vai marchar até Jerusalém, tá? Jerusalém vai ser tomada no ano de 1099, né, com batalhas muito violentas. Você tem relatos da época que os cristãos mataram, saquearam, estupraram. Né, tem relatos falando que o sangue que cobria Jerusalém chegava no joelho dos soldados, enfim. O fato é que, apesar dessas batalhas violentas, eles vão conquistar Jerusalém, né? O duque Godofredo, que é um duque francês, vai ser ali o duque que vai, digamos assim, comandar os novos reinos, né? A Ordem dos Templários é criada, né, no ano de 1119, ou seja, logo depois da conquista de Jerusalém. E olha que interessante, toda aquela região da Palestina, Jerusalém, etc., vai formar pequenos reinos, tá? O reino de Jerusalém, o reino de Edessa e o reino de Trípoli. Então as regiões conquistadas vão ser dadas a duques, vão ser dadas a pequenos nobres, né, como Godofredo, que a gente viu ali, e vão se tornar pequenos reinos. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês um pequeno mapa, deixa eu só ver onde ele está, aqui em cima, tá? Então aqui nós temos o reino de Jerusalém, tá? Comandado por esse Godofredo. Nós temos aqui também o reino de Trípoli e acho que nessa imagem não vai mostrar o reino de Edessa, tá? Mas Principado de Antioquia, que também é uma das regiões tomadas pelos cristãos. Então a gente vai ter essas regiões aqui, ó, vocês podem ver que é o mapa certinho de Israel, né? Então o reino de Jerusalém contempla mais essa região ali de Israel, onde está, né, Jerusalém. Então, a gente vai ter a formação desses reinos. Reino de Jerusalém, reino de Edessa, reino de Trípoli, reino de Damasco, enfim. Que são os reinos conquistados pelos cristãos, dos muçulmanos. Tá? Então, essa primeira cruzada, ela tem sucesso. Ela, de fato, conquista Jerusalém, conquista ali uma determinada região. Né? Acontece que lá no ano de 1144, o reino de Edessa é conquistado de novo pelos árabes. Né? Então a gente tem a queda do reino de Edessa, né? Nas mãos do sultão de Monsul. Tá? Então daqueles sultanatos, né? Lembra? Daqueles califados, porque o império muçulmano era todo dividido. Um daqueles califas, né, vai conquistar, né, o reino de Edessa. E aí a partir dessa conquista, o Papa, na época, o Eugênio III, junto com um cara que vai ser muito importante lá quando a gente for estudar a escolástica, que é a próxima aula, que é o Bernardo de Claraval, né, um cara fundamental aí para o cristianismo, eles vão convocar uma nova cruzada para tentar retomar esse reino de Edessa aí, né, que foi tomado de volta, né? Então a gente vai ter que reconquistar de novo a região que a gente tinha conquistado e que eles tomaram, tá? Essa cruzada ela vai ser bem interessante porque ela vai ser comandada principalmente pela Alemanha, ou seja, pelo Sacro Império Romano Germânico e, claro, junto com a França, né? O imperador da Alemanha nessa época, né, do Sacro Império, era o Conrado III, o imperador da França era o Luís VII. Só que essa cruzada ela só vai conquistar Damasco, que também tinha sido reconquistada pelos muçulmanos, mas eles vão reverter isso, né, e vão conquistar de novo ali Damasco, tá? Então olha que interessante. Os cristãos chegaram a Jerusalém na primeira cruzada. Eles conquistaram Jerusalém, conquistaram muitas terras ali, mas manter essas conquistas aí é outros 500 e a gente está vendo que não é tão fácil assim, tá? Então beleza. Agora vamos para a terceira cruzada, que talvez seja a mais conhecida, a mais importante, que é daquele filme, caso vocês não tenham assistido, com Orlando Bloom, que é o filme Cruzados, tá? Bom, surge um sujeito muito importante chamado Saladino, tá? Ele é o sultão do Egito, lembra daqueles califados que a gente viu do Império Árabe? Tem o califado do Egito, né? E Saladino vai ser o califa, ou seja, o sultão do Egito, tá? E esse Saladino, ele era assim, aqui me desculpem qualquer tipo de fé, qualquer tipo de crença, né? Esse é um curso do ponto de vista científico.
O fato é que Saladino era um baita de um estrategista militar, tá? Ele era um gênio do ponto de vista das estratégias militares. Ele vai reconquistar Damasco, ele vai reconquistar Jerusalém, ele vai reconquistar Damasco no ano de 1176, ele reconquista Damasco, o reino de Damasco. Aí ele começa a ameaçar o reino de Jerusalém, que nessa época era comandada por um sujeito chamado Beduíno IV. Né? No filme das Cruzadas é aquele sujeito com a máscara de ferro, que tem lepra, etc. Em 1187, Jerusalém é conquistada. Quando eu falo Jerusalém, não é só a cidade de Jerusalém, é o reino de Jerusalém. Toda aquela região que a gente viu ali, que era antiga Israel, é conquistada por Saladino. O Papa, na época, o Papa Clemente III, convoca novamente uma nova cruzada. Ele fala, olha, agora Jerusalém foi tomada de novo, precisamos reconquistar de novo. Então ele convoca uma terceira cruzada. Essa terceira cruzada também vai ser comandada pelo Sacro Império Romano Germânico, ou seja, a Alemanha, principalmente por essa figura aqui do Frederico Barbarossa, que é o imperador do Sacro Império nesse período, tá? Mas essa cruzada vai ter uma forte participação da Inglaterra, com um sujeito muito importante, que é o Ricardo Coração de Leão, ou Ricardo Lionheart, né, que é o rei da Inglaterra nesse período, que vai fazer uma aliança muito forte com o Frederico Barbarossa, e eles vão partir para a Terceira Cruzada, vai ter uma guerra gigantesca, né, mas eles não conseguem conquistar Jerusalém, tá? Não conseguem. Depois nós vamos ter a Quarta Cruzada. O que a gente precisa saber da Quarta Cruzada? Ela é bem simples, né? Bem básica, né? A gente só precisa saber que ela é convocada pelo Papa Inocêncio III. Olha que interessante, não sei se vocês estão prestando atenção, estão entendendo aqui nessa aula. Os papas estão convocando as cruzadas. As cruzadas são um movimento militar, ou seja, de exército, que é convocado por um papa, um líder religioso. Olha o poder que o papado tem nesse período. Lembra nas nossas primeiras aulas de história do cristianismo na Idade Média, o surgimento do papado com Leão I, depois Gregório VII, enfim, os papas Leões e papas Gregórios que foram ao longo do período ganhando muito poder. Então, olha o poder do papado nesse século. O Papa tem o poder de convocar uma guerra. Então, olha o poder do papado, para a gente conectar as nossas aulas, né, aquelas primeiras aulas com essas aulas, enfim. Né? Então, o objetivo dessa cruzada era conquistar o Egito. Por quê? Porque para conquistar Jerusalém, eles foram percebendo que era preciso conquistar territórios, regiões ali ao redor, para manter a conquista depois, tá? Então, eles foram atrás do Egito, depois tentaram conquistar Jerusalém, não conseguiram. Nesse processo, eles vão atacar a cidade de Constantinopla, né, que é a capital do Império Bizantino, ou seja, a capital da cristandade oriental. Eles vão destituir o imperador do Império Bizantino, né, e vão colocar um imperador ali ocidental, vão destituir o patriarca. Para quem não sabe o que é patriarca é o papa da cristandade oriental. Eles vão destituir o patriarca e vão colocar ali um patriarca ocidental, ou seja, lembra aquela questão da união entre a cristandade oriental e ocidental? Né, a partir da quarta cruzada, essa união vai ser uma união na força. Olha, a gente vai conquistar vocês para vocês deixarem de ser cismáticos, para vocês deixarem de serem ortodoxos e voltarem a ser católicos assim unidos, né? E lá eles vão fundar um império chamado Império Latino, tá? Que vai durar até o ano de 1261. Depois esse império vai ser conquistado de volta pelos bizantinos, enfim. E o cisma entre Oriente e Ocidente continua, tá? Então essas são as 4 cruzadas assim mais importantes que a gente tem que saber. Depois, só para vocês terem aí a título de curiosidade, a gente vai ter uma cruzada, a Quinta Cruzada, de 1217 até 1221, depois a Sexta Cruzada em 1228, a Sétima de 1248 até 1254 e a última de 1270 até 1271, tá? O resultado das cruzadas. Bom, os cristãos, eles não conseguem tomar a Terra Santa, tá? Eles não conseguem
conquistar Jerusalém. Eles até conquistam, mas depois perdem, né? Então, esse objetivo das cruzadas de conquistar a Terra Santa, esse objetivo não é cumprido. Mas, em troca, o que acontece, né? O comércio passa a crescer, porque os cruzados iam para Jerusalém, mas eles não iam sozinhos. Iam comerciantes, iam ferreiros, iam, enfim, sapateiros, iam todo tipo de gente, camponeses, para fazer comércio lá. Então o comércio cresceu muito nesse período e eles passaram a receber do Oriente uma série de ideias. Textos que eram preservados, né, pelos muçulmanos, porque só para a gente entender aqui, nesse período da Idade Média, o Império Árabe, o Império Muçulmano, era a maior potência econômica do período, era a maior potência intelectual do período. A ciência, nesse período, no Império Muçulmano, era avançada. Eles tinham medicina avançada, eles tinham física avançada, química avançada. A alquimia, né, que depois vai dar origem à química, surge no Império Islâmico. Né? Esse termo alquimia é um termo islâmico, é um termo árabe, tá? Então a ciência deles era avançada, enquanto que na Europa Ocidental, né, aquela coisa, Idade das Trevas, né, ciência baixíssima, enfim. Só que a partir dessas cruzadas, muitos textos de filósofos gregos que tinham sido preservados pelos árabes, muitos textos científicos vão chegar na Europa Ocidental. Então, apesar das cruzadas terem sido um fracasso do ponto de vista militar, enfim, até do ponto de vista humanitário, né, muitas mortes inocentes, enfim, elas foram fundamentais para o avanço do comércio, o avanço da ciência no Ocidente, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Com isso, a gente finaliza aqui essa parte de cruzadas e vamos falar depois um pouco de escolástica. Até a próxima. Abraços.